Olá e seja bem-vindo a mais uma aula. E bom, nessa aula a gente vai ver um pouco sobre estilo no Bootstrap. Por que eu digo estilo no Bootstrap? Principalmente estilo de fontes e algumas tags. Por quê? O Bootstrap ele faz algumas alterações, na verdade ele faz várias alterações nos itens padrões do HTML também. Então, por exemplo, por padrão, a fonte do Bootstrap, a padrão, né, é 14. Tá? Então, se eu tirar o Bootstrap, a fonte padrão, o tamanho de fonte padrão, na verdade, vai ser 12, tudo bem? Então, com o Bootstrap ele fica um pouco maior, tá? Então, ele aplica tanto a todos os elementos dentro do body, dentro dessa tag aqui, ó, ele aplica por padrão a fonte 14, tudo bem? Então, os elementos de header, que são o H1, H2, H3 até o H6, eles têm vários tamanhos por padrão que o Bootstrap padroniza, tá? Então, por exemplo, o H1, que é o maior deles, tem 36 pixels. Isso daqui, ó, tem 36 pixels. Então, se você for diminuindo, ele vai diminuindo de 6 em 6, tudo bem? Até chegar no H6, que vai ter 12 pixels, ok? Então, fora isso, ele cria como é que eu posso explicar? Meio que um subtítulo dentro do título, caso você queira usar, né? Então, por exemplo, meu primeiro sistema Bootstrap fica mostrando dessa forma. Se eu vim aqui e botar, por exemplo, sistema Bootstrap com a tag small dentro da tag H1, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ele deixa o H1 assim e ele muda também a cor, inclusive, e a fonte para indicar meio que um subtítulo, entendeu? Então aqui existem vários sistemas que usam esse tipo de recurso para você quiser botar o item principal e aqui meio que o subitem desse item principal, entendeu? Ou seja, por exemplo, você está numa tela de edição de produtos. Então você tem aqui produtos, editar, entendeu? Que você identifica em que tela você está do processo. Tudo bem? Então, fora isso, a gente tem alguns exemplos. Eu vou remover o grid aqui para a gente testar direitinho. Vou botar só um HR aqui para pular a linha, tá? Só para botar uma linha aqui, horizontal. E aqui eu vou botar um P para a gente testar algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tem a tag mark, que ela dá tipo um marcador naquele texto específico que você está botando. Então, por exemplo, essa é uma frase de teste específica para o Bootstrap, tá? Então, a gente tem aqui, essa é uma frase de teste específica para o Bootstrap, e eu vou marcar, por exemplo, frase de teste. Então, eu ponho aqui, ó, a tag mark e fecho ela aqui. E olha só o que o Bootstrap faz. Tá vendo? Ele meio que marca aquele texto, ele dá um efeitozinho meio amarelado para indicando que está marcado esse texto. Tá? E aí a gente tem outros elementos, como por exemplo, que você pode usar, que é o ABBR. O que é isso? Eu vou te mostrar na prática e te explicar na prática, acho que é melhor você entender. Basicamente, quando você... É ABBR mesmo? Escrevi certo? ABBR. Não, eu escrevi certo. Não, tá certo. Ah, tá, sim. Tem um outro detalhe, né? Tem um title, que é o título desse item. Um framework muito legal. Então, ó, ele fica com aqueles pontilhados, né? Não é exatamente um sublinhado, mas é aqueles pontilhados e quando você passa o mouse em cima, ó, entendeu? Ele aparece aquela interrogaçãozinha como se fosse um item para você saber o que é, né? Quando você fica o mouse um tempo, ele aparece, ó, um framework muito legal. Entendeu? Ó. Beleza? Então, para você dar algum tipo de explicação sobre algum item específico, ele é legal para usar. Tem também, caso você queira usar quotes. O que é quotes? São
citações que você usa, frases de pessoas famosas ou coisas do tipo. Então, por exemplo, ó, eu posso usar block quote, a tag block quote do HTML, e o próprio Bootstrap ele faz algumas coisas. Por exemplo, essa é uma citação muito famosa de um autor muito famoso. E aí aqui embaixo você põe footer, aí você põe o nome da pessoa, por exemplo, autor desconhecido. E olha só que legal que o Bootstrap vai fazer só com essa estrutura assim. Ó, ele já põe esse tracinho aqui, já indicando a citação, já põe a citação aqui, e já põe, ó, inclusive, o tracinho com o nome autor desconhecido, com uma outra fonte, uma outra cor, para você já notar mesmo que aqui é uma citação. Legal? E se você quiser, você ainda pode ir um pouco mais além e, por exemplo, alinhar isso daqui à direita. Tem algumas pessoas que põem citações alinhadas à direita, né? Para isso é só você botar uma classe aqui chamada block quote menos reverse. E aí, ó, ele passa tudo para o outro lado. Você vê que até a barra, ó, veio para o outro lado também. Legal? E você pode usar da forma que você bem entender esses recursos. Tem também um recursozinho interessante que é o recurso de lista. Lista, na verdade, lista de descrição, que é o seguinte. Você põe, por exemplo, DL, description list, caso você queira, né? E aí você põe, por exemplo, uma receita, vamos supor assim. Em vez de você usar o L e li, você pode usar dessa forma que fica um pouco mais bonito, que é quando você especifica o item e você põe uma pequena descrição daquele item. Então, por exemplo, DT é o item no caso, então, por exemplo, café, e DD vai ser a descrição desse item. Então, por exemplo, bebida quente preta. Só para descrever o café, tá? E aqui embaixo você põe um outro item, DT. Eu só estou dando um espaço para você visualizar, tá? Leite, por exemplo. E aí o DD, eu ponho a descrição. Bebida fria branca. Tá? Então, se eu atualizar aqui, ó, você vê que ele põe o negrito, ele já põe a descrição. Eu posso, inclusive, botar um menos aqui, por exemplo, que aí ele fica mais legal ainda. O item e a descrição aqui embaixo desse item e tudo mais. Ok? Na verdade, eu estou te falando esse item porque ele é um dos itens que o Bootstrap tem, mas, sinceramente, eu não vejo tanta funcionalidade e utilidade nele. Tá? Eu prefiro, muitas vezes, usar o padrão UL-li. Tá? Tem também, se você quer botar, por exemplo, uma frase e o que a gente chama de códigos nele. Então, por exemplo, para fazer uma citação no Bootstrap, use, que aí eu ponho code, a tag code, block quote. E também code footer. Tá? Então, isso na prática fica assim, ó. Para fazer uma citação no Bootstrap, use assim e também footer. Beleza? Ele dá esse tom avermelhado aqui, indicando que isso aqui é uma tag do HTML para você entender. Tá? Ou você pode especificar, por exemplo, comandos. Então, ó, na prática fica assim, ó. Para salvar, aperte em KBD, tá? A tag é essa, KBD. E aqui você põe, por exemplo, Ctrl mais S. Então, ó, para salvar, aperte Ctrl S. Tá vendo como fica bem bonitinho, fica legal? Então, apenas para exemplificar, tudo bem? A gente tem também a tag pré, famosa do HTML, para
inserir textos que ele vai ficar do jeito que você escreveu, tá? E aí o próprio Bootstrap dá uma estilizada aqui, ele põe um quadrado e tal, tá? E você pode usar de diferentes formas esses estilos. Eu estou só te mostrando as várias opções que o Bootstrap tem, e aí você utiliza elas de acordo com a necessidade, obviamente, né? Você não vai botar tudo dentro do seu site. Então, outros itens que na verdade são classes que você adiciona no seu P, que ficam legais também, é, por exemplo, quando eu quero botar um texto e eu quero dizer que esse texto representa perigo ou alguma coisa desse tipo. Então, na verdade, eu faço o seguinte: tem uma classe específica do Bootstrap para isso, que é, por exemplo, teste Danger. Esse texto representa algum tipo de perigo. E aí o Bootstrap ele põe um tom avermelhado nesse texto, tá? Não é nada demais, mas vale a pena você verificar. E você pode inclusive botar, em vez da fonte ser assim, o fundo. Então eu substituo aqui para, por exemplo, PG Danger. E aí, ó, ele põe como se fosse uma espécie de aviso, né? Então a gente tem várias opções. Então, por exemplo, BG Success, ele vai ficar aquele verdinho, né? Então a gente tem, por exemplo, a BD Info, que ele vai ficar um azul, tá? Tem vários. Tem BD Warning, que é para avisos, ele vai ficar meio amarelado, tá? Tem BG Primary, que é tipo o padrão do Bootstrap, o azulado, tá? E aí tem vários tipos que você pode usar. E além desses detalhes, o Bootstrap tem várias classes que fazem coisas específicas que o CSS faz, ele faz por padrão com classes do Bootstrap. Por exemplo, se eu quero alinhar esse texto no meio, tá? Tenho aqui ele, quero alinhar o texto no meio. Como é que eu faço? Eu ponho a classe test center. Ó, ele vai alinhar o texto no meio, beleza? Tem várias outras coisas, como por exemplo, quero deixar esse texto maiúsculo, todo maiúsculo, né? Eu ponho o texto uppercase. Ele vai deixar, ó, o texto todo maiúsculo, independente de aqui no HTML ele estar minúsculo, ok? E aí tem várias outras formas de várias outras classes que você pode usar, mas se eu for explicar todas aqui, a gente vai fazer uma aula de 1 milhão de anos, né? Mas eu queria te explicar pelo menos as principais. Por exemplo, você quer botar esse texto está em minúsculo. Você quer botar isso aqui em minúsculo. Ó, agora está em maiúsculo, claro, mas você pode botar o lowercase. Aí, ó, ele transforma o texto em minúsculo. Isso tudo usando CSS. Legal? Então, beleza. E aí você usa esses itens de acordo com a sua necessidade, tudo bem? Tem uma página que você pode ver quase todos esses que aliás, você pode ver todos esses que eu expliquei e ainda vários outros, tá? Essa página é a seguinte. Deixa eu ver como é que eu faço para te passar o link. É esse link aqui, ó. https://bootstrap.com/bootstrap_typography.asp, tá? Se você entrar nesse link aqui, ó, ele vai entrar nesse site aqui e aqui ele te fala basicamente tudo que eu te expliquei nessa aula, tá? Ó, ele fala os headings, os tamanhos deles, aí tem o secundário, que é o small, que eu te ensinei, tem ó, o mark, todos eles que eu te falei vai ter aqui e vários outros, tudo bem? Ó, os tipos de texto, os tipos de BG, de background,
E é aqui, ó, vários outros itens que você pode inserir, ó, justificado na direita, na esquerda, no meio, tá bom? E aí você pode testar de acordo com o que você precisa fazer, tudo bem? Então, beleza, vou voltar só aqui. Então vamos para a nossa próxima aula. Vamos lá.